2 Samuel 16. Davi e Ziba. Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras, e ali se encontrou, de repente, com Ziba, o empregado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 cachos de frutas frescas e um odre cheio de vinho. Então o rei Davi lhe perguntou: "O que você vai fazer com tudo isso?" Ziba respondeu: "Os jumentos são para a família do rei montar, o pão e as frutas para os homens comerem, e o vinho é para eles beberem quando ficarem cansados no deserto." "Onde está Mefibosete, o neto de seu patrão Saul?" perguntou o rei. Ziba respondeu: "Ele ficou em Jerusalém porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver a ele o reino do seu avô Saul." O rei disse a Ziba: "Tudo que era de Mefibosete é seu." Ziba respondeu: "Eu me curvo diante do meu rei e senhor, e que eu sempre possa agradá-lo." Davi e Simei. Quando o rei Davi chegou à cidade de Baurim, Simei, filho de Gera, um dos parentes de Saul, foi encontrar-se com ele e começou a amaldiçoá-lo. Simei começou também a jogar pedras em Davi e nos seus oficiais, apesar de o rei estar rodeado pelos seus homens e pelos guardas pessoais. Ele amaldiçoou Davi e disse: "Fora daqui, assassino, criminoso! Você tomou o reino de Saul. O Senhor Deus o está castigando por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus entregou o reino ao seu filho Absalão e você está arruinado, seu assassino." Então Abissai, cuja mãe era Zeruia, disse ao rei: "Por que o Senhor permite que este cachorro morto o amaldiçoe? Deixe que eu vá lá cortar a cabeça dele." "Vocês, filhos de Zeruia, não têm nada a ver com isso," respondeu o rei a Abissai e ao seu irmão Joabe. "Se foi o Senhor Deus que mandou que este homem me amaldiçoasse, quem tem o direito de perguntar por que é que ele está fazendo isso?" E Davi disse a Abissai e a todos os seus oficiais: "Se o meu próprio filho está tentando me matar, porque eu ficaria admirado se este membro da tribo de Benjamim quisesse fazer o mesmo. Deixem esse homem em paz. Deixem que ele amaldiçoe, porque foi o Senhor quem o mandou fazer isso. Pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e me dê algumas bênçãos em lugar destas maldições." Então Davi e os seus homens continuaram seu caminho. Simei também ia ao lado, caminhando pelo monte, amaldiçoando e jogando pedras e terra em Davi. O rei e todos os seus homens chegaram muito cansados ao Rio Jordão e descansaram ali. Absalão em Jerusalém. Absalão e todos os israelitas entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Quando Uzai, o conselheiro particular de Davi, encontrou Absalão, gritou: "Viva o rei! Viva o rei!" E Absalão perguntou: "Onde está a sua fidelidade ao seu amigo? Por que você não foi com ele?" Uzai respondeu: "Como é que eu poderia fazer isso? Eu sou a favor daquele que foi escolhido por Deus, o Senhor. Por este povo e por todos os israelitas, eu ficarei com o Senhor. Afinal de contas, a quem eu deverei servir a não ser o filho do meu chefe? Assim como serviu seu pai, eu agora o servirei." Aí Absalão disse a Aitofel: "Eu quero o seu conselho. O que devemos fazer?" Aitofel respondeu: "Tenha relações com as concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou cuidando do palácio. Assim todos em Israel ficaram sabendo que você se tornou inimigo do seu pai, e os seus seguidores ficaram bem animados." Então armaram a barraca para Absalão no terraço do palácio, e ali, na frente de todos, ele teve relações com as concubinas do seu pai. Naquela época, os conselhos que Aitofel davam eram seguidos como se fossem a própria palavra de Deus, tanto Davi como Absalão. Daniel 10. A visão de Daniel na beira do rio Tigre. Durante o 3º ano de Ciro como rei da Pérsia, eu, Daniel, também chamado de Beltesazar, recebi uma mensagem de Deus. A mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender. Eu recebi a explicação por meio de uma visão. Naquela ocasião, fiquei de luto por 3 semanas. Durante aquele tempo, não comi nenhuma comida gostosa, nem carne, não bebi vinho e não penteei o cabelo. No dia 24 do 1º mês do ano, eu estava na beira do grande rio Tigre, quando, de repente, vi um anjo vestido com roupas de linho e usando um cinto de ouro puro. O seu corpo brilhava como pedras preciosas, o rosto parecia um relâmpago, os olhos eram como tochas acesas, os braços e as pernas brilhavam como bronze polido, e a voz soava como o barulho de uma multidão. Eu fui o único que vi essa visão.
Os meus companheiros não viram nada, mas ficaram apavorados e fugiram e se esconderam. Eu estava ali sozinho enquanto vi essa visão impressionante. Fiquei pálido de medo e perdi as forças. Quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. Aí a mão de alguém me levantou e eu fiquei de joelhos, apoiando-me nas palmas das mãos. E o anjo me disse: Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que vou dizer. Então eu fiquei de pé, tremendo dos pés até a cabeça. Aí ele disse: Não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Agora eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo, pois essa visão é a respeito de coisas futuras. Enquanto ele me dizia isso, eu fiquei calado, olhando para o chão. De repente, um ser parecido com um homem tocou nos meus lábios. Aí comecei a falar e disse ao anjo, que estava na minha frente: Meu senhor, essa visão me deixou aflito e estou me sentindo fraco. Como é que eu, o seu criado, posso falar com o senhor? Estou completamente sem forças e quase não posso respirar. Então ele me tocou de novo e com isso senti as minhas forças voltarem. Ele disse: Deus o ama, portanto, não fique com medo. Que a paz de Deus esteja com você. Anime-se, tenha coragem. Então eu me senti bem mais forte e respondi: Fale, pois o Senhor me deu novas forças. Ele disse: Sabe por que eu vim falar com você? Foi para dizer-lhe o que está escrito no livro da verdade. Mas agora eu preciso ir lutar contra o anjo protetor da Pérsia. Quando a luta acabar, virá o anjo protetor da Grécia. Mas na minha luta contra eles não há ninguém para me ajudar, a não ser Miguel, o anjo protetor de Israel. Marcos 6, versículo 30. Jesus lamenta a multidão. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente, chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: Venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair, os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde, e este lugar é deserto. Manda esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: Para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: Temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e entregou aos seus discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. E já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar diante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar.
Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: Coragem, sou eu, não tenham medo. Aí Jesus subiu no barco com eles, e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e que eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus cura em Genezaré. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então, eles saíram correndo por toda aquela região, começaram a trazer os doentes em camas e os levavam para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares aonde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. E para terminarmos mais um devocional, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela sua bondade, Senhor, e pela sua misericórdia. Porque mais que nós tenhamos um coração tão sujo, um coração tão egoísta e infiel, o Senhor se mantém fiel, Pai, e bondoso sobre nós. Santo Espírito de Deus, nós te pedimos, nos enche, Senhor, nos leva para mais perto de Ti, corrige em nós aquilo que precisa ser modificado pelo Senhor. Nos enche da Tua natureza, em nome de Jesus, Santo Espírito de Deus. Nos traz para perto de Ti, nos coloca num lugar de intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos reconhecer a Sua voz e desejar estar junto com o Senhor. Que essa seja, Senhor, a nossa maior vontade, de conhecer acima de todas as coisas. É assim que nós te oramos, te agradecemos pela sua graça derramada sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.